Sétimo ano. Olha, a aula de ontem foi para a gente continuar nossas atividades, tá bom? Eu estou dando aí umas dicas para vocês. Já passei umas dicas para o pessoal que estava presencial aí. Vou passar umas dicas agora para o pessoal que está em casa, tá bom, pessoal? Ok, valeu, meus pequenos. Olha só, a página é a 57, e aí por aí vai. A gente vai até onde a gente aguentar, tá bom? Então, nosso assunto é absolutismo, né? Absolutismo e também o mercantilismo. Dois assuntos muito importantes para a gente compreender o mundo moderno, tá bom? Eu já falei sobre eles na aula passada. Vamos dar continuidade aqui e no momento que a gente for fazendo, a gente vai revisando. Vocês podem notar, um exercício do livro. Ele tem algumas questões que você vai poder marcar, como por exemplo essa quarta questão onde nós ficamos na quarta, né? A quarta questão diz assim, ó: no processo de afirmação do Estado absolutista, né? Surgiram diferentes títulos de nobreza, né? Relacione cada título à sua característica nas colunas abaixo. A nobreza togada, nobreza provincial e nobreza palaciana. Isso aqui foi onde nós falamos na aula passada. Tá? Estamos aí no século XVI e XVII também, né? O tempo aí que vigorou esses sistemas mercantilistas e essa forma absolutista de governar. Então nós temos aí a nobreza togada, tá bom? Nobreza togada. E na verdade é aquela nobreza que fazia o quê? Comprava título de nobreza. Fulano não nasceu nobre, mas como fulano tem dinheiro para pagar para ser nobre, ele vai ser nobre. Só isso, tá bom? Então uma das alternativas lá vai estar correta. Vocês vão ter que encontrar onde é que fala que alguém comprou ou pagou para se tornar nobre, para pertencer à classe da nobreza, tá bom? A outra nobreza é a provincial. Nobreza provincial. A nobreza de província, né? Aquela nobreza clássica, ela mora em suas propriedades rurais, né? E detesta a ideia de modernidade, ela não gosta, ela prefere a ideia de feudalismo. Quando estava todo mundo aí interessado em um mundo de progresso e mudança, a nobreza provincial estava interessada em manter suas propriedades, suas terras, né? Seus impostos que poderiam ser pagos pelos camponeses e todos aqueles que precisassem dela. A segurança, ou quer uma roça para trabalhar, ela faz a doação, enfim. E a nobreza palaciana, que é o terceiro tipo de nobreza, palaciana, né? Digamos que seja aquela nobreza cortesã, que vai cortejar os reis, que vai morar no palácio, né? No palácio de quem? Da realeza, né? E vai ter uma função simplesmente de agradar digamos assim, a família real, né? Ele vai fazer parte de uma corte. A nobreza palaciana é como se fosse uma corte, né? Tá bom? E a elas também poderia ser dado cargos públicos, né? Poderia ter dado a ela o privilégio de ganhar sem fazer nada, viu? Simplesmente para ficar ali do lado, ali, aplaudindo, então, participando de banquetes, festas, né? Fazendo favores, enfim, a nobreza que morava ali próximo
ao palácio. Então vocês marquem direitinho aí, tem 3 quadrinhos, 3 alternativas para vocês marcarem, fazer a associação correta e ganhar a questão, né? A quinta questão, ela quer saber se é falso ou verdadeiro, que a gente vai afirmar, né? Então, cada quadrinho desse tem um item. O item 1, tem o item 2, né? E por aí vai. Vamos ver o que é que diz o item 1 da quinta questão. Por conta do surgimento da nobreza togada, né? Por conta do surgimento da nobreza togada, que é essa daqui, né? Ou seja, os burgueses aliados ao poder, a nobreza togada, exatamente, vamos ler, né? Os reis absolutistas facilitaram os negócios para a burguesia. Uma das medidas foi a liberação da concorrência entre produtos estrangeiros e mercadorias burguesas. Não foi liberação de concorrência não, viu gente? Não teve esse negócio de liberação de concorrência não. Não foi só por causa da nobreza togada não, foi a burguesia realmente que não queria ser nobreza que enriqueceu com essas navegações. E o rei, em vez de liberar a concorrência, era o contrário, ele era proteger o seu produto, o produto nacional. Ele protegia a sua burguesia, viu? Se ele fosse liberar a concorrência, então isso daqui é falso. Se ele fosse liberar a concorrência, aí ele não ia arrecadar imposto, porque o concorrente ia pagar imposto para seu país, e não para o país dele. Viu? O item 2, ó. O Estado queria ser sustentado pelos burgueses. Por isso proibiu a concorrência de mercado. É exatamente o oposto do item 1. Aí você mata a charada, se é o oposto do item 1, né? Ou seja, o Estado, ele quis proteger o produto que saía daqui. Ele quis proteger a sua burguesia, porque essa mesma burguesia que vai sair pelo mundo vendendo coisas, voltando com os navios abarrotados de dinheiro, para chegar em casa pagar o imposto para o rei. Viu? O rei ia gostar, claro, né? Então, já que ele ia receber um impostozinho, ele tinha que cuidar muito bem desse povo, né? Tem que representar esse povo. Até hoje ele cuida, né? Até hoje o governo cuida do seu povo, claro. Nunca foi nada. Quando alguém disse assim, vote em mim que eu vou trabalhar pelo povo, pode ter certeza que ele vai trabalhar pelo povo dele, viu? Com toda certeza desse mundo. Aí o item 3 diz assim: nessa época, as barreiras internas dos feudos era um elemento que dificultava o comércio. Nessa época que dificultava o comércio, vamos dizer que seriam as longas distâncias, né, de um país para outro, não aqui do feudo não. As longas distâncias de um país para outro, enfim. Os ingleses ficavam muito longe, por exemplo, lá da Índia. Portugal ficava longe ali. Enfim, a distância que realmente dificultava. Hoje em dia pega um avião e vai para um lugar para outro, chega num dia. Mas antigamente navio era meio complicado, né? Então, item 4. No estado absoluto, o rei era escolhido por voto popular, né? Eu não vou nem comentar essa questão, porque seria meio que debochar da situação, vamos dizer assim. Um rei escolhido por voto popular, né? Tá ótimo. Então vamos passar para a quinta questão do item 5. Tem assim, a burguesia foi a única beneficiada com a formação do Estado absolutista. Se você lembrar que a burguesia estava unida com a nobreza, a realeza, na verdade, por que é que a burguesia teria sido a única beneficiada? Né? Temos aqui a união de burgueses e reinados. Então, né? Vamos para a sexta. Item 6 aqui. Diz assim o item 6. Os únicos que possuíam direito de ocupar cargos públicos eram os nobres. Professor, o que é cargo público?
por exemplo, ministro da Economia, é um cargo público. Por exemplo, secretário de Educação, é um cargo público. Secretário de Saúde, também é um cargo público. Nessa época aqui, a burguesia só poderia ocupar um cargo público se ela se tornasse nobreza, de nobreza togada. Tá bom, gente? Do contrário, não tinha como a burguesia ocupar cargo público, não. Certo? Então, mas como está lá dizendo, mas a nobreza é a única que pode ocupar cargo público, foi a dica que eu acabei de passar para vocês. Tá bom? Cargo público, lógico que mais ninguém ia estar no meio aqui. Então vamos lá, vamos para a sétima, item 7. Item 7. O mercantilismo é o nome que se dá ao conjunto de leis morais. Leis morais? Ah, leis morais. Já pensou uma coisa dessa? O cara pega um navio, anda 6 meses de navio para chegar numa colônia para fazer caridade, fazer o bem e tal, depois volta para casa liso. Então, gente, não tem como fazer leis morais numa época, num negócio chamado mercantilismo, não, viu? Tá bom? Mercantilismo é um conjunto de um sistema econômico, tá bom? Econômico dos tempos modernos, da época moderna, depois da Idade Média, tá bom? Beleza, vamos lá, tempos modernos. Ok, vamos lá, vamos ver que o item 8 diz assim, que é que o item 8 fala. Apesar do Estado ser intervencionista, a liberdade de comércio era plena, né? Como é que o Estado, sendo intervencionista, ia ter liberdade de comércio? É uma coisa que se contradiz. Como é que o que é intervencionismo, professor? É quando o Estado se intromete nas coisas. O Estado é o que é o rei, viu, gente? O rei se intromete na economia. Ele cria leis para a economia. Então, se ele se intromete, como é que ele vai dar liberdade a esse povo todinho? Se o próprio nome está dizendo interfere, né? E vamos para a próxima questão, que é a sexta questão. A sexta questão, ela está pedindo para você fazer o seguinte, ó. Você vai colocar todos os métodos adotados pelo Estado. Lembra, o Estado é a mesma coisa de governo. Nesse tempo, o governo era o rei. Rei de Portugal, rei da Inglaterra, rei da Espanha, seja lá de onde fosse, né? Então, o que era que esse rei fazia? Quais os métodos adotados para o Estado ficar cada vez mais rico e poderoso? O primeiro método é balança comercial favorável. Aí você vai definir o que é, tá bom? Vou colocar aqui, mas você define aí no seu caderninho, no livro mesmo. Balança comercial favorável. Aí na frente você vai dizer o que é isso, tá bom? O outro, protecionismo. Na frente você escreve o que significa isso. O outro, metalismo. Aí na frente você coloca. O outro, colonialismo. Colonialismo. Vai, define. Muito bem. E o último você coloca intervenção do Estado, né? Intervenção do Estado. Ou intervenção estatal, que é a mesma coisa. Aí você vai dizer o que é. O nome já está dizendo, interferência do Estado, né? Enfim. Essa aí foi nossa dica da sexta questão. Vamos ver o que fala aqui a sétima. Vamos ver o que diz aqui a sétima. Olha só. A sétima diz: as grandes navegações geraram a colaboração entre a burguesia e o Estado absolutista. Já falamos isso um monte de vezes, né? Entre a burguesia e o Estado absolutista. Ambos se beneficiaram com esse empreendimento.
tanto financeiramente como politicamente, pois garantiu a conquista militar e exploração econômica dos continentes africanos, asiático e americano. Contudo, os países que tardiamente entraram nessa corrida não tiveram a mesma sorte nos lucros. Explique em seu caderno as medidas adotadas pelos Estados europeus para ficarem de fora da colonização, né, e exploração de terras recém-descobertas. Você pensa que um textão desse tamanho a questão fica difícil? Não, é fácil. Você vai compreender que o primeiro país, lembrando aí, o primeiro país a se tornar independente foi Portugal, depois a Espanha, né? E esses dois aí começaram até a fazer acordos para dividir o mundo entre eles, né? Os que ficaram de fora, você coloca aqui, quais foram os que ficaram de fora? Inglaterra ficou de fora, que ela chegou atrasada, a França chegou atrasada e a Holanda também, né? O que é que ocorre então? O que é que eles fizeram para recuperar o tempo perdido? Começaram a investir em pirataria, só no que é ruim, só que no que não presta. Eles começaram a pilhar riqueza dos países que haviam conquistado aí, colônias, por exemplo. A França, por exemplo, vai tentar tomar o Brasil 2 vezes, a Holanda do mesmo jeito. A gente vai ver isso aí futuramente. Viu, pessoal? Essa questão não é tão difícil assim não, basta você compreender isso que eu acabei de falar para vocês. Então, nosso tempo está acabando aqui e na próxima aula nós continuamos aqui a partir da 8ª, tá bom? A 7ª pede que você coloque em seu caderno, mas eu aconselho você pegar um pedacinho de papel e colocar um clipezinho, né? Aí, aqui na página dizendo, resposta da 7ª questão. Fica mais fácil para o professor na hora de corrigir, fica mais fácil para você na hora de se organizar, né? Tá bom? Vai ficar, cadê a folha do caderno que eu botei lá, não sei o que? Eu perdi. Aí não dá certo, aí acaba com tudo. Enfim, então gente, essa aqui foi nossa aula de hoje. A gente volta na próxima semana, com continuidade aqui, ou na próxima semana, porque a próxima semana é o primeiro horário, né? E a gente tem uma semana que tem aula e tem uma semana que não tem. Então, pessoal, um grande abraço aí a todos. Tentem responder aí o restante das questões, que aí o tio vai comentar com vocês aí se vocês acertaram ou erraram, tá bom? Então, tchau, grande abraço.